Maquiavel jamais tratou o desejo como algo romântico ou espontâneo. Para ele, toda relação humana envolve poder, vantagem e leitura precisa das intenções ocultas. O desejo feminino, quando verdadeiro, raramente se manifesta de forma direta. Ele se move nas sombras, protegido pelo silêncio, pela ambiguidade e pela necessidade de não perder controle. Entender isso é abandonar a ingenuidade emocional e assumir uma postura estratégica diante do comportamento humano. O erro comum é acreditar que a atração sempre vem acompanhada de declarações, gestos explícitos ou entrega imediata. Na realidade, quanto mais valor ela percebe em você, mais cautelosa se torna. O desejo cresce, mas a exposição diminui. Maquiavel ensinava que aquilo que tem valor deve ser protegido, não revelado. O desejo segue a mesma regra. Quanto mais intenso, mais disfarçado. A arte está em compreender que o desejo velado não busca aprovação, busca segurança. Ela observa antes de agir, analisa antes de se entregar. Não quer apenas sentir, quer manter domínio sobre a própria imagem, sobre a situação e, principalmente, sobre você. O desejo oculto nasce do conflito entre impulso e controle. O corpo sente, a mente calcula. Segundo a lógica maquiavélica, o ser humano nunca age sem motivo. Se ela demonstra interesse indireto, é porque já decidiu internamente que você é uma possibilidade real. Porém, revelar isso cedo demais significaria perder vantagem emocional. Quem revela primeiro se coloca em posição de vulnerabilidade. Por isso, o desejo verdadeiro se manifesta em sinais fragmentados, nunca em um gesto único e definitivo. Há também o medo da perda de poder. Ao admitir desejo, ela se expõe à rejeição, à indiferença ou à inversão de controle. Maquiavel alertava que o poder não está apenas em conquistar, mas em não permitir que o outro perceba o quanto é desejado. Assim, ela administra o próprio interesse como um recurso estratégico, liberando pequenas pistas, nunca o todo. Outro ponto central é a seletividade. Quando ela deseja de verdade, não age como alguém desesperado por atenção. Pelo contrário, torna-se mais observadora, mais silenciosa, mais sutil. Cada gesto passa a ter dupla função: satisfazer o impulso interno e, ao mesmo tempo, proteger a própria posição. O desejo deixa de ser emoção pura e passa a ser cálculo emocional. Essa arte do desejo velado também envolve testar terreno. Antes de avançar, ela precisa saber se você tem autocontrole, se reage com ansiedade, se entrega fácil demais. Para Maquiavel, quem se revela rápido demais perde respeito. O desejo oculto funciona como uma peneira. Filtra homens instáveis, impulsivos ou carentes. Se você não percebe os sinais e reage de forma precipitada, ela recua. Não por falta de desejo, mas por excesso de cautela. É fundamental entender que o silêncio, a ambiguidade e a sutileza não são ausência de interesse. São, muitas vezes, prova dele. O desejo explícito costuma ser raso e imediato. O desejo oculto é profundo, estratégico e seletivo. Ele cresce na observação, se fortalece no mistério e se mantém vivo enquanto o jogo psicológico permanece equilibrado. Maquiavel defendia que o verdadeiro poder está em conhecer a natureza humana melhor do que os outros. Aplicado ao desejo, isso significa enxergar além das palavras, interpretar gestos mínimos e compreender que aquilo que não é dito costuma ser mais importante do que aquilo que é declarado. A arte do desejo velado exige frieza, paciência e leitura precisa. Quem entende isso não persegue sinais, reconhece quando eles aparecem. No jogo do desejo, a vantagem não está em provocar, insistir ou pressionar. Está em perceber, compreender e manter postura. Quando você entende a lógica do desejo oculto, deixa de ser reativo e passa a ser estratégico. E como Maquiavel ensinou, quem domina a estratégia raramente precisa se expor. O olhar é o primeiro território onde o desejo se revela e, ao mesmo tempo, o primeiro a ser defendido. Antes de qualquer gesto, palavra ou aproximação física, é pelos olhos que a atração se manifesta. Maquiavel compreendia que aquilo que não pode ser totalmente controlado acaba escapando nos detalhes mínimos. O olhar é um deles.
É rápido demais para ser censurado por completo e honesto demais para mentir o tempo todo. Quando ela te deseja em segredo, o olhar surge fora de contexto. Não aparece em momentos óbvios, mas quando você está distraído, quando não está tentando impressionar, quando acredita que não está sendo observado. É nesses instantes que o desejo se sente seguro para emergir. Porém, assim que há o risco de ser percebido, ele recua. O desvio imediato não é casual, é reflexo de autocontrole forçado. Sustentar o olhar significa assumir intenção, e assumir intenção significa abrir mão de poder. Por isso, o desejo oculto raramente encara por muito tempo. Ela olha, mede, absorve, mas não permanece. O conflito interno é visível. O impulso quer ficar, a estratégia manda fugir. Esse movimento repetido, olhar, desviar, voltar a olhar, cria um padrão que só existe quando há interesse real. Maquiavel dizia que os homens revelam mais quando acreditam não estar sendo observados. O mesmo se aplica aqui. O olhar que surge nas sombras, nos reflexos, nos cantos do ambiente, é mais verdadeiro do que qualquer contato visual forçado. Quando ela evita te encarar diretamente, mas mantém você constantemente dentro do campo visual, o desejo já está ativo. Há também a qualidade do olhar. Não é neutro, não é vazio. Existe tensão, curiosidade, às vezes julgamento silencioso. Ela não olha para preencher o tempo, olha para decifrar. O desejo oculto é investigativo. Antes de se permitir sentir mais, ela precisa entender quem você é, como se comporta, se representa segurança ou ameaça emocional. O olhar se torna uma ferramenta de análise. Quando o desejo cresce, o olhar começa a falhar. A disciplina diminui. Ela pode se perder por segundos a mais, olhar tempo suficiente para ser notada, e então corrigir o erro com um desvio brusco. Esse pequeno atraso é revelador. Mostra que o controle está sendo testado pelos impulsos. Para Maquiavel, esse é o momento mais perigoso, quando a paixão começa a enfraquecer a estratégia. Outro sinal claro é a repetição. Um olhar isolado pode ser acaso. Vários olhares ao longo do tempo constroem intenção. O desejo oculto insiste mesmo quando tenta se esconder. Ele retorna porque não foi resolvido. Se ela não desejasse, o olhar cessaria naturalmente. Quando persiste, é porque existe um interesse que ainda não encontrou saída segura. O erro comum é confrontar esse sinal de forma direta, buscando confirmação. Isso quebra o jogo. O olhar que não se sustenta só existe porque ela acredita que ainda mantém controle. Se você força o momento, ela recua, não por falta de desejo, mas para restaurar poder. Maquiavel alertava que pressionar antes da hora transforma vantagem em fraqueza. A leitura correta do olhar exige silêncio e paciência. Quem entende esse sinal não reage com ansiedade nem com exposição excessiva. Apenas registra. O poder está em saber sem revelar que sabe. Quando você mantém postura estável diante desse jogo visual, cria segurança e mistério ao mesmo tempo. Isso reduz o medo dela de perder controle e aumenta a probabilidade de avanço futuro. O olhar que não se sustenta não é indecisão, é estratégia sob pressão, é desejo tentando existir sem se entregar. Quem aprende a ler esse sinal deixa de confundir silêncio com desinteresse e passa a enxergar o que Maquiavel sempre defendeu. A verdade raramente se apresenta de forma direta. Ela se esconde nos gestos que tentam, sem sucesso, se conter. Nada que envolve desejo acontece por acaso. Maquiavel foi claro ao afirmar que os seres humanos agem movidos por interesse, mesmo quando fingem espontaneidade. Quando ela se aproxima sob a máscara da casualidade, o desejo já está ativo há algum tempo. A aproximação sem intenção é, na verdade, a forma mais segura de reduzir riscos sem revelar cartas. Ela surge nos mesmos ambientes, senta perto sem motivo aparente, encontra pretextos simples para iniciar conversa, perguntas banais, comentários neutros, observações que poderiam ser feitas a qualquer pessoa, mas não são. São feitas a você. A casualidade é apenas o disfarce socialmente aceitável para satisfazer o impulso de estar perto sem assumir desejo. Segundo a lógica maquiavélica, declarar interesse é um movimento agressivo no jogo de poder. Aproximar-se de forma casual, ao contrário,
Permite observar, testar e recuar sem custo. Se houver rejeição, ela pode atribuir tudo ao acaso. Se houver receptividade, o território já foi parcialmente ocupado. É uma estratégia silenciosa de avanço gradual. O corpo denuncia o que as palavras escondem. Mesmo quando o discurso é neutro, a postura revela intenção. O tronco se inclina na sua direção. Os pés apontam para você. A distância diminui pouco a pouco. O desejo não invade, ele se infiltra. Cada aproximação física mínima é um teste para medir sua reação. Se você se mantém calmo, aberto e não defensivo, o espaço tende a diminuir ainda mais. Maquiavel compreendia que antes de atacar, é preciso garantir que o terreno é seguro. A aproximação casual serve exatamente para isso. Ela observa como você responde à presença dela. Se demonstra conforto, se impõe, se tenta agradar demais. Tudo isso é informação. O desejo oculto não é impulsivo. Ele coleta dados antes de agir. Outro aspecto importante é a repetição desses encontros coincidentes. Um encontro isolado pode ser acaso. Vários encontros começam a formar padrão. Quando ela passa a aparecer com frequência nos mesmos horários, nos mesmos lugares, a casualidade deixa de ser crível. O desejo precisa de proximidade para se sustentar, e a estratégia cria essa proximidade sem gerar exposição. Há também o uso da conversa neutra como ferramenta emocional. Ela não busca profundidade imediata, mas conforto. Quer sentir se existe fluidez, se o silêncio entre vocês é suportável, se a presença é agradável. Maquiavel sabia que alianças sólidas começam com estabilidade, não com intensidade. O desejo que se constrói assim tende a ser mais forte e mais duradouro. Quando ela se aproxima casualmente, mas se afasta rapidamente após algum tempo, isso também é estratégico. O recuo impede que você interprete a aproximação como entrega. Mantém o controle psicológico e preserva o mistério. Aproximar e afastar cria tensão, e a tensão alimenta o desejo. Esse movimento pendular não é indecisão, é gestão emocional. O erro comum é interpretar essa casualidade como falta de interesse ou amizade pura. Quem pensa assim perde o jogo por não enxergar a estratégia. Maquiavel alertava que os movimentos mais eficazes são aqueles que parecem inofensivos. A aproximação disfarçada funciona justamente porque não chama a atenção, não gera defesa e não obriga a uma resposta imediata. A postura correta diante desse sinal é firmeza silenciosa, nem rejeição nem entusiasmo exagerado. Receber a aproximação com naturalidade e segurança envia uma mensagem clara. Você não está carente, nem intimidado. Isso reduz o risco emocional para ela e aumenta a chance de que a casualidade, com o tempo, dê lugar a gestos mais claros. A aproximação disfarçada de casualidade é um dos sinais mais estratégicos do desejo oculto. Ela revela intenção sem exposição, interesse sem submissão e vontade sem declaração. Quem entende esse movimento compreende uma verdade fundamental de Maquiavel. O poder raramente avança em linha reta. Ele se move em silêncio, ocupando espaço enquanto finge não querer nada. Quando o desejo já existe, mas ainda não pode ser revelado, surge a fase mais delicada do jogo, o teste emocional. Maquiavel entendia que antes de confiar poder, é preciso medir a estabilidade de quem o receberá. No campo do desejo, isso se traduz em pequenas provocações, variações de humor e comportamentos aparentemente contraditórios. Nada disso é aleatório. Tudo é avaliação. Ela alterna proximidade e distância para observar sua reação. Em um momento demonstra interesse, atenção e abertura. No seguinte se torna fria, evasiva ou indiferente. Esse contraste não é confusão interna, é um experimento psicológico. Ela quer saber se você mantém o controle quando o ambiente emocional muda ou se desorganiza quando sente a possibilidade de perda. Maquiavel alertava que homens governados pela emoção são fáceis de manipular e perigosos como aliados. Por isso, o desejo oculto testa antes de avançar. Se você reage com ansiedade, cobrança ou necessidade de confirmação, ela registra fraqueza. Se você reage com estabilidade, silêncio e continuidade natural, ela registra força. O teste existe para separar impulso de estrutura.
Esses testes costumam vir disfarçados de comentários simples, ironias leves ou mudanças repentinas de atitude. Um elogio seguido de um questionamento, um gesto de proximidade seguido de silêncio, uma conversa envolvente interrompida sem explicação. Cada variação serve para observar se você perde o eixo ou se permanece inteiro. O desejo verdadeiro não se entrega a quem não domina a si mesmo. Há também o teste de limites. Ela pode provocar levemente, desafiar sua opinião ou discordar sem necessidade real. O objetivo não é conflito, mas leitura. Quer saber se você se impõe com firmeza ou se recua para agradar. Maquiavel defendia que respeito nasce da combinação entre força e controle. O desejo cresce quando percebe essa combinação. Outro ponto crucial é o teste de escassez emocional. Ao reduzir contato de forma repentina, ela observa se você corre atrás, se explica demais, se demonstra carência. O desejo oculto precisa saber se você tem vida própria, centro emocional e autonomia. Quem se desorganiza diante do afastamento revela dependência. Quem mantém ritmo revela valor. É importante entender que esses testes não são crueldade, são mecanismos naturais de proteção. Ao desejar, ela se expõe internamente. Para reduzir risco, precisa garantir que você não se tornará uma ameaça emocional futura. Maquiavel compreendia que alianças mal avaliadas custam caro. No desejo, o custo é emocional. O erro comum é confrontar esses testes, pedir explicações ou tentar resolver a ambiguidade. Isso quebra a dinâmica. Quem pede clareza cedo demais demonstra necessidade de controle externo. O desejo oculto recua diante disso, não porque desapareceu, mas porque perdeu segurança. O jogo exige leitura, não cobrança. A postura estratégica é simples, mas exige disciplina. Não reagir emocionalmente aos testes, não tentar corrigir o comportamento dela, não buscar validação. Continuar sendo quem você é, com presença firme e respostas proporcionais. Isso comunica maturidade sem palavras. Maquiavel ensinava que o poder mais respeitado é aquele que não precisa se afirmar. Quando você passa nos testes emocionais, algo muda. A instabilidade diminui. A proximidade se torna mais consistente. O desejo, antes fragmentado, começa a buscar caminhos mais claros. Isso acontece porque ela percebe que pode avançar sem perder controle. O teste cumpriu sua função. O teste emocional sutil é um dos sinais mais ignorados e, ao mesmo tempo, mais decisivos. Ele separa quem entende o jogo de quem reage a ele. Quem falha se torna entretenimento emocional. Quem passa se torna opção real. E como Maquiavel deixou claro, no campo das relações humanas, não vence quem sente mais, mas quem se governa melhor. O ciúme é uma das emoções mais reveladoras do desejo oculto, justamente porque expõe aquilo que a mente tenta esconder. Maquiavel compreendia que as paixões humanas, quando reprimidas, não desaparecem, elas se deslocam. Quando ela te deseja em segredo, o ciúme não se manifesta em acusações diretas ou confrontos explícitos. Ele surge de forma lateral, indireta, quase elegante. E é exatamente por isso que passa despercebido por quem não sabe ler comportamento. O ciúme oculto aparece quando outra mulher entra no campo. Não importa se a interação é real ou apenas sugerida. A reação não vem em palavras claras, mas em mudanças sutis. O tom de voz se altera, o ritmo da conversa muda, o interesse momentâneo diminui. Às vezes surge um comentário aparentemente neutro, carregado de ironia ou desvalorização leve. Nada agressivo. Apenas o suficiente para liberar a tensão interna, sem assumir vulnerabilidade. Assumir ciúme é admitir desejo, e admitir desejo é perder controle. Por isso, ela jamais dirá o que sente. Prefere mascarar a emoção com indiferença simulada ou até com afastamento estratégico. Maquiavel alertava que o poder exige ocultação das próprias fraquezas. O ciúme, nesse contexto, é visto como fraqueza emocional, algo que precisa ser administrado, não exposto. Há também o ciúme silencioso, talvez o mais revelador de todos. Ela não comenta, não reage verbalmente, mas se fecha. O sorriso diminui, a energia cai, o contato visual se rompe. Esse recolhimento não é desinteresse, é contenção.
É o desejo sendo comprimido para não escapar. Quanto mais controle ela exerce, mais intenso costuma ser o sentimento interno. Outro sinal clássico é a tentativa de reposicionamento. Diante da ameaça percebida, ela pode tentar recuperar espaço de forma indireta, se aproximar mais, iniciar conversa inesperada, buscar atenção com comentários sutis. Não para declarar interesse, mas para reafirmar presença. O desejo não quer perder território, mesmo que nunca tenha sido oficialmente conquistado. Maquiavel compreendia que o ciúme nasce do medo da perda de poder, não apenas da perda do objeto desejado. Quando ela reage à presença de outra mulher, não é apenas você que está em jogo, mas a posição emocional que ela ocupa em relação a você. O desejo oculto quer garantir que ainda exerce influência, mesmo sem se revelar. O erro mais comum é interpretar esse comportamento como imaturidade ou jogo desnecessário. Quem pensa assim ignora a profundidade do sinal. O ciúme que não se assume só existe quando há investimento emocional real. Ninguém sente ciúme por algo que não valoriza. A indiferença verdadeira é silenciosa e estável. O ciúme oculto é instável, tenso e reativo. Também é um erro tentar provocar ciúme de forma consciente para confirmar o interesse. Isso pode gerar o efeito oposto. Maquiavel alertava que expor demais a própria estratégia transforma vantagem em risco. O ciúme oculto funciona, porque ela acredita ainda controlar a situação. Se você força o cenário, ela pode optar pelo recuo definitivo para preservar dignidade e poder. A leitura correta desse sinal exige frieza. Não confrontar, não provocar, não buscar explicações, apenas observar. O poder está em perceber sem reagir. Quando você mantém postura estável diante do ciúme não assumido, transmite segurança emocional. Isso reduz o medo dela de perder controle e, paradoxalmente, fortalece o desejo. O ciúme que nunca se assume é uma confissão sem palavras. É o desejo falando por meio daquilo que ela mais tenta esconder. Quem entende esse sinal compreende uma das verdades mais duras de Maquiavel. As emoções humanas traem exatamente no ponto em que tentam se proteger. E quem sabe observar, vence sem precisar perguntar. O corpo revela aquilo que a mente luta para esconder. Maquiavel compreendia que, por mais disciplinado que alguém seja, as paixões sempre encontram uma brecha. Quando o desejo é secreto, a linguagem corporal se torna o campo onde a verdade escapa sem autorização. Não é planejada, não é ensaiada, não passa pelo filtro da estratégia consciente. Simplesmente acontece. Quando ela te deseja, o corpo reage antes do pensamento. A orientação corporal é um dos sinais mais claros. Mesmo em conversas com outras pessoas, o tronco se volta levemente na sua direção. Os pés apontam para você, ainda que o rosto esteja voltado para outro lado. O corpo escolhe antes da razão. Maquiavel sabia que a natureza humana se manifesta nos detalhes que não são vigiados. Há também o espelhamento. Ela reproduz seus gestos sem perceber. Se você cruza os braços, ela cruza. Se você inclina o corpo, ela inclina. Se você desacelera o ritmo, ela acompanha. Esse reflexo não é educação social, é conexão inconsciente. O desejo cria alinhamento físico como forma primitiva de aproximação e reconhecimento. Outro sinal recorrente é o ajuste constante da aparência. Tocar o cabelo, ajeitar a roupa, corrigir detalhes que não precisavam de correção. Esses gestos não são vaidade comum, são respostas fisiológicas à presença de alguém que desperta interesse. O corpo entra em estado de alerta e busca se apresentar da melhor forma possível, mesmo quando a mente tenta fingir neutralidade. O pescoço exposto, o queixo levemente elevado, os ombros relaxados quando você se aproxima. Esses movimentos são antigos, instintivos, ligados à vulnerabilidade controlada. Ela não se entrega, mas permite pequenos acessos. Maquiavel entendia que o ser humano revela intenção quando baixa defesas físicas, ainda que mantenha defesas emocionais. A respiração também muda, pode se tornar mais profunda, irregular ou visivelmente mais rápida em sua presença. Isso não é ansiedade social comum, é ativação emocional. O desejo acelera o corpo, mesmo quando a mente ordena calma. Esse desalinhamento é uma das provas mais confiáveis de interesse oculto.
Há ainda o microtoque acidental. Um roçar rápido, um contato breve que poderia ser evitado, mas não foi. Um toque que não dura o suficiente para ser confrontado, mas acontece tempo demais para ser irrelevante. O desejo procura saída. Quando não pode falar, toca. Quando não pode permanecer, passa. Maquiavel alertava que aquilo que não pode ser dito se manifesta por outros meios. A linguagem corporal involuntária é exatamente isso, uma confissão silenciosa. Ela não escolhe revelar. O corpo revela por ela. E quanto mais ela tenta controlar, mais esses sinais se concentram em pequenos gestos repetidos. O erro mais comum é interpretar cada gesto isoladamente. Um sinal sozinho pode ser acaso. O padrão não. Quando vários desses comportamentos surgem de forma consistente apenas na sua presença, a leitura se torna clara. O desejo não se anuncia, mas se repete. E a repetição é sempre intencional, mesmo quando inconsciente. A postura correta diante desses sinais é contenção. Não reagir de forma explícita, não apontar, não expor. Maquiavel ensinava que quem revela perceber a fraqueza do outro força o recuo imediato. O poder está em observar sem acusar, em perceber sem agir antes da hora. Quando você mantém estabilidade diante da linguagem corporal involuntária, algo acontece. O corpo dela se sente seguro para avançar um pouco mais. Os gestos se tornam menos contidos, a proximidade aumenta, o controle começa a falhar. Não porque ela perdeu disciplina, mas porque o desejo encontrou um ambiente onde não precisa se defender tanto. A linguagem corporal involuntária é o sinal mais honesto de todos, porque não mente bem. Ela tenta, mas falha. E como Maquiavel deixou claro, quem entende a natureza humana não precisa de declarações. Basta observar onde o corpo se posiciona quando a mente acredita ainda estar no controle. O silêncio é uma das ferramentas mais sofisticadas do desejo oculto. Maquiavel compreendia que a ausência de ação, quando bem calculada, pode ser mais poderosa do que qualquer movimento visível. Quando ela se cala, some ou reduz drasticamente o contato, isso não deve ser interpretado como vazio. O silêncio, nesse contexto, é presença condensada, é ação invisível. Quando o desejo cresce, surge um problema interno. Como avançar sem perder controle? O silêncio resolve esse dilema. Ao se retirar, ela preserva a própria posição, evita exposição e, ao mesmo tempo, cria impacto psicológico. O afastamento repentino quebra o fluxo, gera dúvida e obriga você a se posicionar internamente. Maquiavel ensinava que forçar o outro a reagir já é uma forma de poder. Esse silêncio raramente é definitivo. Ele é temporário, medido, estratégico. Dura o tempo suficiente para provocar reflexão, mas não o bastante para apagar o vínculo. Se fosse desinteresse real, não haveria retorno. O silêncio estratégico sempre vem acompanhado de observação. Ela se afasta, mas observa suas reações, seus movimentos, sua estabilidade. O objetivo não é punir, mas testar. Ela quer saber se você se desorganiza, se busca explicações, se tenta preencher o vazio com ansiedade. O desejo oculto precisa confirmar se você mantém autonomia emocional quando o contato é retirado. Maquiavel alertava que quem não suporta a ausência demonstra dependência, e dependência reduz valor. Há também o silêncio como forma de controle narrativo. Ao não explicar o afastamento, ela impede que você tenha clareza sobre o que está acontecendo. A ambiguidade mantém o poder nas mãos dela. Você pode interpretar de várias formas, mas nenhuma confirmação chega. O desejo se protege atrás da incerteza. Outro aspecto importante é o silêncio como intensificador. A ausência cria espaço para projeção. O que não é dito tende a crescer na mente. O desejo oculto usa esse mecanismo para fortalecer o vínculo sem se expor. Maquiavel entendia que o imaginário humano é mais fácil de governar do que a realidade. O silêncio alimenta o imaginário. O erro comum é reagir tentando romper o silêncio à força. Mensagens longas, explicações desnecessárias, cobranças sutis. Isso entrega poder. Mostra que o vazio te afeta mais do que deveria. Para Maquiavel, quem se revela emocionalmente em momentos de tensão perde posição.
O silêncio estratégico existe para provocar exatamente esse erro. A postura correta é simetria emocional. Não ignorar por orgulho, nem correr por medo. Manter o próprio ritmo, a própria vida, a própria estrutura. O silêncio deve ser recebido com naturalidade. Isso comunica algo essencial. Você não depende do contato constante para se manter inteiro. Essa resposta silenciosa é mais poderosa do que qualquer palavra. Quando ela percebe que o silêncio não te desestabiliza, algo muda. O afastamento perde função. O desejo, que usava o silêncio como escudo, passa a buscar outras formas de se manifestar. A comunicação retorna, muitas vezes de maneira mais clara, porque o risco diminuiu. Ela entendeu que pode avançar sem perder controle. É importante compreender que o silêncio estratégico não é joguete infantil, é um mecanismo de autoproteção emocional. Ao desejar, ela se expõe internamente. O silêncio cria uma pausa para reorganizar poder, reduzir vulnerabilidade e avaliar terreno. Maquiavel via a pausa como parte essencial da estratégia. Avançar sem pausa leva ao erro. O silêncio também revela maturidade emocional quando bem utilizado. Não se trata de sumir por insegurança, mas de saber quando não agir. Quem domina o tempo, domina o jogo. O desejo oculto respeita quem não se apressa, quem não invade, quem não exige. O silêncio estratégico é uma linguagem. Ele diz: ainda estou aqui, mas não ao seu alcance imediato. Quem entende essa linguagem não responde com ruído, responde com estrutura. E como Maquiavel ensinou, a estrutura sempre vence a emoção desgovernada. Todo o jogo do desejo secreto converge para um único princípio: quem revela menos, controla mais. Maquiavel jamais separou emoção de poder. Para ele, as paixões humanas são forças que precisam ser administradas, nunca exibidas. O desejo oculto segue exatamente essa lógica. Ele não busca explosão, busca permanência. Não procura urgência, procura vantagem. Quando ela te deseja em segredo, tudo o que foi descrito nos sinais anteriores não é fragmentado, é um sistema. Olhares contidos, aproximações casuais, testes emocionais, ciúmes silenciosos, linguagem corporal involuntária e silêncio estratégico formam um conjunto coerente de proteção e avaliação. Cada gesto tem uma função: manter o desejo vivo sem entregar o controle. O erro mais comum é tentar acelerar o processo. A pressa destrói o desejo oculto porque força a exposição. Maquiavel alertava que antecipar o movimento final sem consolidar posição leva à perda de tudo. No campo do desejo, isso significa pressionar, exigir clareza ou buscar confirmação direta. Quem faz isso revela ansiedade e abdica do poder que ainda poderia conquistar. O princípio final é simples, mas exige disciplina. Não reagir emocionalmente aos sinais, não confrontar o que ainda não foi dito, não transformar leitura em cobrança. O desejo oculto só se transforma em desejo assumido quando o ambiente é seguro. Segurança, nesse contexto, não é gentileza excessiva, mas estabilidade emocional. Ela precisa sentir que pode avançar sem perder valor, sem se colocar em posição inferior, sem se expor a um homem desorganizado emocionalmente. Maquiavel defendia que alianças só são firmadas quando ambas as partes percebem vantagem. O desejo segue a mesma regra. Quando ela percebe que você não precisa do desejo dela para se sustentar, mas pode escolhê-lo, o equilíbrio muda. Outro ponto central desse princípio é o silêncio interno. Não apenas o silêncio externo, mas o controle da própria mente. Quem interpreta cada gesto como confirmação ou rejeição perde clareza. O poder está em observar sem criar narrativas emocionais. Maquiavel ensinava que quem domina a própria percepção, domina a situação. O desejo oculto exige exatamente isso. Também é fundamental entender que nem todo desejo oculto precisa se tornar explícito. Às vezes, ele existe apenas como tensão, como possibilidade. Forçar uma conclusão pode destruir algo que se sustentaria melhor na ambiguidade. O verdadeiro estrategista não busca fechar todas as portas, sabe quando deixar uma aberta. O princípio final do desejo oculto não é conquistar, é governar o ritmo. É permitir que o desejo avance quando estiver pronto, não quando a ansiedade manda. Quem governa o tempo,
governa o jogo. Maquiavel colocava o tempo como aliado dos pacientes e inimigo dos impulsivos. Quando você internaliza esse princípio, algo muda na dinâmica. Você deixa de perseguir sinais e passa a reconhecê-los. Deixa de buscar validação e passa a oferecer presença. O desejo oculto responde a isso porque encontra um ambiente onde não precisa se defender tanto. No fim, o desejo secreto não é um enigma romântico, mas uma estratégia emocional. Ele respeita quem entende poder, silêncio, tempo e controle. Quem aprende a ler sem interferir, a perceber sem exigir, a sustentar sem pressionar, naturalmente se torna o destino desse desejo. Como Maquiavel deixou claro, a vitória mais sólida é aquela que acontece sem confronto direto. No jogo do desejo, vence quem permanece inteiro enquanto o outro ainda decide se pode se revelar.